1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, por favor. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Lindo isso. Vamos continuar, amados, até o versículo 25. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que coisa, né, irmãos? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não o conheceu, a Deus, aprouve a Deus salvar, pela loucura da pregação, os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Amados, nós sabemos que um dos propósitos da Santa Ceia do Senhor é anunciar a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. E quando falamos de morte, falamos de cruz. A mensagem da cruz, que é loucura para muitos, para nós é o caminho da salvação. É a graça de Deus, é a verdade de Deus, é a justiça de Deus, é o poder de Deus. Os que estão sendo salvos amam a mensagem da cruz, compreendem a mensagem da cruz, sabem que após o deserto vem a bonança, vem um tempo bom, vem um manancial, vem a terra prometida. Aqueles que estão crendo compreendem, amados, que após a cruz vem a glorificação, vem um momento gostoso, a bênção. Aqueles que creem têm esta segurança gloriosa de que há uma esperança depois, após a cruz. Eles vêm, contemplam além da morte, além da cruz, contemplam a ressurreição. Amém, amados? Então, falar de cruz para nós é falar de esperança. Falar de cruz para nós é desfrutar de uma experiência diferente. Amém? Agora, no tempo do Senhor Jesus, o que significava a cruz? A cruz na época do Senhor Jesus era símbolo de condenação, era um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz no tempo do Senhor Jesus, amados, era humilhação, era uma exposição pública a uma vergonha. A cruz no tempo do Senhor Jesus era desprezo, era perder, era muito humilhante. Você sabe, imagine Jesus, o Filho de Deus, pregado na cruz, sem roupas, exposto publicamente. E todos diziam: você não é o Filho de Deus? Desça daí. Todos diziam, todos estavam contra ele, não havia ninguém a favor. Houve um momento que até o próprio pai não pôde ver o filho na cruz. E Jesus clama, estando na cruz: Deus meu,
Por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou sozinho? Porque cruz, na época de Jesus, era perder, era entregar, era deixar, era esvaziar, era reduzir, era não ter nada, era acabar, era morrer de forma vergonhosa. O que os judeus procuravam, o que os gregos procuravam, o que o mundo procura, irmãos? Cruz? Não. Não, irmãos. O mundo procura ter, procura ser. O mundo procura glória. O mundo procura coroa. O mundo procura o topo. Ninguém está interessado em vencer pela cruz. Infelizmente, muitos da igreja também. Nós não consideramos muitas vezes a cruz. E o que Jesus oferece para nós? Jesus, Ele oferece alívio, oferece paz, oferece alegria plena, oferece vida eterna. Jesus oferece vida abundante, o reino dos céus. Ele oferece tudo para nós, irmãos. Mas não se engane, nós temos que passar pela cruz. Nós temos que enfrentar a cruz. Tudo é através de uma negação de si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, negue a sua vontade, pegue a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esta é a parte mais difícil, irmãos. Nós não queremos cruz. Hoje nós queremos um evangelho mais light, alguma coisa que não fale sobre isso. Eu preciso assumir a minha cruz e seguir Jesus. Diga isso. Eu preciso assumir a minha cruz e seguir Jesus. Eu tenho tudo de Deus quando aprendo o segredo da cruz. Escute isso, irmãos. Eu conquisto tudo em Deus quando eu aprendo o segredo da cruz. Quando eu entendo a mensagem da cruz. Quando eu aprendo a me humilhar. Quando eu aprendo, queridos, a não querer ser grande. Jesus explica isso. Jesus diz constantemente para os seus discípulos: aqueles que quiserem ser alguma coisa, vai varrer o chão, meu filho. Seja o servo de todos. Você quer ser grande? No reino de Deus é assim. Não fique buscando reconhecimento. Não fique buscando título. Não fique atrás dessas coisas. Não fique atrás de ninguém citou meu nome. Ninguém se lembrou de mim. Quanto mais esquecido, melhor. Quanto mais você for humilhado e você aprender o segredo de se humilhar, melhor. O Senhor Jesus diz: quem se humilha, quem carrega a cruz, termina exaltado. Agora, às vezes a cruz vem ao nosso encontro. E nós então, ao invés de humildemente pegarmos a cruz e colocarmos nas costas, nós repugnamos. Nós dizemos: sai, Satanás, para trás de mim, para longe de mim, eu não quero essa... Já viram isso, não? Crente que fica irado com a cruz. Mas depois da cruz tem a bênção. Mas não, eu não quero. Eu quero é aparecer agora. Amanhã não me interessa. Não me importa o que vem amanhã, eu quero é hoje. Me interessa é agora, eu quero ser feliz agora. Eu não quero enfrentar a dor, eu não quero enfrentar a cruz. E todos nós precisamos, irmãos, tanto aprender. Se a cruz é na verdade esse sofrimento, esta dor, esta angústia, é bem normal nós recusarmos, é bem normal nós queremos fugir da cruz, nós não aceitarmos esta figura. Mas por quê? Os verdadeiros crentes, mesmo no sofrimento, eles se apegam a Jesus.
Porque os verdadeiros crentes, aqueles que foram escolhidos, eles mesmo no leito de morte, estando ali, eles estão cantando esta mensagem. Eu amo a mensagem da cruz, eu amo. Por quê? Porque eles têm esta convicção. O que a cruz tem para nós? Porque nós amamos a cruz de Cristo. Qual é a mensagem que ela traz para nós, irmãos? Em primeiro lugar, uma mensagem de poder. Irmãos, a fraqueza de Deus é o poder para a salvação. Lembre-se disso. É humilhado que você vai ser glorificado. Quanto mais você for humilhado, mais Deus vai te exaltar. Lembre-se disso, a cruz é poder, a cruz é poder, a mensagem da cruz é poder. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê, todo, seja judeu, seja grego, seja quem for, é poder de Deus. Foi ali que Jesus aniquilou o diabo. Foi ali, irmãos, foi naquela humilhação. O diabo não quer isso. Vocês sabem que o papel do diabo é mostrar para vocês glória. Desconfie. Quando alguém vem fazer uma proposta, você vai ser o cara, você vai... Cuidado, porque esta é uma figura do diabo. Ô pastor, eu pensei que era Deus que fazia isso. Deus faz, mas de uma outra maneira. A maneira de Deus é melhor, irmãos. É de uma forma humilde. Por isso que é cruz, é deserto. Veja o caminho de Deus. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, mas vocês vão ter que crer, vocês vão ter que enfrentar, vocês vão ter que passar por um deserto. Vocês passam por lá e vão alcançar. O diabo não. Se você me adorar, eu te dou todo esse reino. Coisa fácil, irmãos. Vai terminar no inferno. Desculpe, mas esta é a expressão. Entendeu? Coisas muito fáceis. Vai terminar na cadeia, xadrez. A mensagem da cruz, irmãos, não é somente poder, mas é também sabedoria. Sabedoria de Deus. Não é sabedoria humana, irmãos. A sabedoria humana, de novo, é orgulhosa. Mas a sabedoria de Deus é pacífica. A sabedoria de Deus é mansa. Entenda, às vezes a cruz é isso. É você aprender a ser manso. Quando a situação exige você ser um valente. A cruz, às vezes, é você aprender esse segredo. De humilhar-se. Quando você está com a razão. Quando você pensa que está tudo bem. Isto é sabedoria de Deus. A cruz, a mensagem da cruz traz para nós sabedoria. O versículo 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Essa é a sabedoria de Deus, é a maneira de Deus. O versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aleluia, é sabedoria de Deus. Deus é mais sábio do que os homens. Deus pode, irmãos. A mensagem da cruz é uma mensagem de justiça de Deus. Ali Deus cumpre a sua justiça. O versículo 30 fala exatamente isso. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça.
foi feito justiça. Irmãos, ali Deus pagou o preço do nosso pecado. Ali Deus cumpriu toda a justiça, na cruz, irmãos, na cruz, Deus não deixou para lá, Deus não colocou por baixo do pano, não, amados, Deus cumpriu toda a justiça, o seu filho foi à cruz, morreu. Parece cruel que Deus matou o seu filho, mas é justiça, é justo. Nós às vezes não entendemos essas coisas, nós não compreendemos isso, porque nós gostamos de dar um jeitinho, principalmente nós brasileiros, nós gostamos de fazer mas não podemos fazer desse jeito, nós podemos, dar um jeitinho aqui, dar um balão ali, fazer isso, fazer aquilo. Deus não tem isso, irmãos, Deus não tem jeitinho, Deus é justo, e Ele, para provar a sua justiça, existe uma cruz, existe Jesus, naquela cruz, ali, Ele pagou o preço, Deus julgou e condenou o pecado na cruz. Entendam isso, foi ali na cruz que Deus julgou e condenou o pecado de todos nós, e ali estava o Senhor Jesus, pagando o preço dos meus pecados, dos teus pecados, abrindo um caminho para nós, para que agora, se eu crer, se eu estou em Jesus, eu estou livre da condenação. Mas se eu não estou em Cristo, não tem como, porque Deus é justo. Se eu estou em Jesus, eu estou livre, eu estou coberto. A mensagem da cruz, como vimos no texto também, é uma mensagem, além de sabedoria, de justiça, também de santificação. É ali na cruz, irmãos, que saindo os meus pecados, eu posso, e Deus me vê como puro, como santo, e eu sei que não sou, eu sei que eu não sou puro, sei que não sou santo, mas Ele não me vê como eu vejo, Ele me vê através de Jesus, Ele me vê através da cruz. Por causa da cruz, eu sou santo, você é santo, você se tornou filho de Deus, pela cruz, por causa da cruz. Que mensagem gloriosa! Ele lavou os nossos pecados, com o seu sangue derramado naquela cruz, Ele nos purificou, e nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Mensagem da cruz é também uma mensagem de libertação. O versículo 30 fala que não apenas a mensagem da cruz é justificação, é sabedoria, é justiça, é santificação, mas também é redenção, é preço pago. Você é livre por causa da cruz, nós somos livres por causa da cruz, Ele pagou o preço do nosso resgate, nós somos salvos. Esta é a mensagem da cruz, para mim e para você. Mais um ponto tão importante, a mensagem da cruz transmite para nós, sem palavras, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. A cruz, irmãos, deve transmitir o grande amor de Deus por nós. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de verdade. Elas se interligam, irmãos, e é tão lindo quando nós vemos isso. Romanos 5:8 diz a palavra de Deus, Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Então, é uma prova do amor, é a morte de Jesus na cruz, é uma prova do seu grande amor. E aquele texto tão lindo, que está lá no Salmo de número 85, nós amamos tanto esta passagem, Salmo 85, vamos ler a partir do versículo 6, por favor, Salmo 85, a partir do versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos, é uma oração, para que o teu povo se regozije em ti,
ó Senhor. Mostra-nos a tua benignidade, concede-nos a tua salvação. Um pedido, irmãos, do coração. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz a seu povo e aos seus santos, contanto que não volte à insensatez. Certamente que a sua salvação está perto, daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Versículo 10, a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esta passagem é tão linda porque mostra realmente, irmãos, a cruz do Senhor Jesus, a cruz de Cristo, e mostrando, se nós olharmos em outra versão, diz, a graça e a verdade, graça, verdade, se encontraram em Cristo, a justiça e a paz se encontram em Cristo. 4 pontos tão importantes, que nós temos que compreender, que é uma mensagem que a cruz nos dá, uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem de justiça, uma mensagem de paz. A mensagem da cruz é uma mensagem de paz. Entenda, compreenda isso. Eu fico admirado com as revelações que o nosso amado apóstolo Paulo tem. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, preste atenção como ele compreende. Diz assim: porque aprouve a Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Olha, irmãos, presta atenção, ele fez a paz de que maneira? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como também as que estão nos céus. Mais um texto, por favor, Efésios 2, versículo 13, é um texto paralelo a esse, Efésios 2, 13 até o 19, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Digam paz, irmãos. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, e o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade. Nós estamos ligados a Israel por causa da cruz. Nós somos o povo de Deus por causa da cruz. Nós somos chamados filhos de Deus por causa da cruz. Versículo seguinte diz assim: isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado ou eliminado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas antes sois concidadãos dos céus, dos santos, e membros da família de Deus. Tudo isso por causa da cruz. Tudo isso por causa da cruz. Na cruz nós alcançamos, irmãos, a bênção de nos tornarmos filhos de Deus, de participarmos da família de Deus. Então, preste atenção, não rejeite a cruz, não rejeite a cruz. Ame ao Senhor, ame a cruz, abrace ao Senhor Jesus, abrace a mensagem da cruz. O que mais nos afeta na mensagem da cruz não é tanto o que aconteceu depois,
é o que aconteceu antes. É quando o Senhor Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E Ele disse que nós, irmãos, se quisermos ser os seus discípulos, precisamos a cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, para mim, esta é a parte que pode parecer a mais difícil para o Evangelho. Mas preste bem atenção, talvez você já enfrentou o seu Calvário. Talvez você tenha enfrentado o seu Calvário. Talvez você esteja passando realmente por este quadro doloroso, este quadro tão difícil. Mas nós aprendemos, irmãos, que carregando a nossa cruz, olhando para Jesus, nós vamos chegar do outro lado e alcançar a vitória que Ele tem para nós. Lembre-se, toda vez que você descer em Cristo, você está subindo. Eu tenho um texto aqui, dentro daquilo que nós falamos, mas para encerrar, a mensagem da cruz, que é loucura para muitos, preste bem atenção, mensagem da cruz, que é loucura não apenas para os judeus e gregos, mas é loucura para muitos de nós. Para aqueles que compreendem o projeto de Deus, a salvação de Deus. Esta mensagem, irmãos, é vitória, é bênção, é graça de Deus, é justiça. Então, às vezes, irmãos, nós queremos tirar a cruz de cima de alguém que está carregando, nós podemos até ajudá-lo, mas irmãos, deixa ele sofrer um pouquinho, deixa ele carregar aquele peso um pouco, deixa ele ver a glória de Deus, deixa ele ver como Deus vai agir na vida dele, deixa ele sentir o gozo do pós-cruz, aleluia. Nós veremos, nós cremos assim, e é desta forma, irmãos, que nós seguimos ao nosso Senhor Jesus. Pela cruz me atraiu. Pela cruz me atraiu. Eu me lembro, uma vez, Semana Santa, eu ainda não era convertido. Tinha meus 16 anos, e nós fomos para um retiro. E naquele retiro, na sexta-feira, próximo da meia-noite, todos aqueles jovens foram para uma capela, e naquela capela, tudo apagado, focaram a cruz. E quando focaram a cruz, irmãos, meu Deus, aquilo foi tão forte para mim. Foi tão forte para mim. Eu olho para aquela cruz. Eu me lembro o quanto eu chorei naqueles bancos. Porque dizia assim, uma moça com uma voz muito, muito bonita cantando um cântico. Eis que lá na cruz tu estás, Jesus. Triste e só, sem luz e sem calor, abandonado por todos nós, mas irradiando sempre amor. Não é verdade? Na cruz, Jesus ainda proclama salvação para aquele ex-ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na cruz, Jesus proclama perdão para aqueles que estão o matando. Eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus nos ama tanto. E Ele diz, Pai, está consumado. Terminei aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Amém, amados? Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender. Olhe para a cruz, olhe para, quem sabe, o teu sofrimento, e veja, Deus está por trás de tudo isso, e Ele te segura, Ele te sustenta, Ele é com você.